Olá pessoal do sétimo ano, bom dia, tudo bom com vocês? Mais uma semana estamos aqui com a nossa aula, nossa aula remota, nossa aula online, e temos hoje um assunto para vocês muito interessante, que é equações do primeiro grau com duas variáveis. Esse assunto está a partir da página 103, tá bom? Vamos ter uma introdução aqui no livro, depois a gente vai para alguns exemplos, para um exemplo que eu vou passar para vocês, certo? Vejam só. Quando a gente fala em equações do primeiro grau com duas variáveis, certo? A gente vai lembrar de um gráfico que vocês devem conhecer. E esse gráfico ele é parecido com aquele Batalha Naval. Eu tenho certeza que alguns aqui já jogaram. Eu já joguei, é muito interessante, muito bom, tá bom? E esse gráfico aqui, ele é parecido com esse jogo, Batalha Naval, certo? Por exemplo, olha, vamos ler aqui uma introdução, tá bom? É comum em nosso cotidiano nos depararmos com fatos que necessitam de solução. Frequentemente nós usamos conceitos e procedimentos que aprendemos com nossos pais ou na escola para solucioná-los. Daí a necessidade do estudo das equações e inequações nos capítulos anteriores. Em outras ocasiões, aquilo que ninguém nos ensinou ou que aprendemos sozinho é que nos ajuda a entender um pouco mais sobre a matemática. Veja, por exemplo, o jogo do xadrez. Ele, além de desenvolver o raciocínio lógico, também nos dá uma noção de espaço. Jogos como xadrez e a batalha naval vão nos ajudar a compreender este assunto. Vejam, eu falei batalha naval porque é o mais acessível, né? O xadrez é um pouco complicado de jogar, né? Algumas pessoas sabem, outros não. Eu joguei faz muito tempo e nem lembro mais. Vejam, se por acaso eu colocar aqui, ó, nessa tabelinha aqui, se eu colocar aqui um ponto aqui, certo? Eu vou pedir para vocês localizarem onde foi que eu coloquei esse ponto. Então você, assim como a batalha naval, você vai determinar ele usando esses segmentos aqui, olha. Então você vai dizer que esse ponto ele está na coluna 4, na letra E, certo? Olha, do 4E. É bem mais fácil de você localizar ele, certo? Então é isso que a gente vai aprender agora. São esses gráficos aqui, olha, que a gente vai usar. Então antes da gente ver números, essas coisas, a gente vai ver o que significa cada detalhe que a gente vai usar nesse gráfico, certo? Aqui tem uma curiosidade sobre o jogo de xadrez, mas a gente vai logo para o nosso conteúdo, tá bom? Para localizarmos um par ordenado e sua representação gráfica, par ordenado é um conceito que nós vamos usar agora, certo? Vocês vão entender porque se chama par ordenado. Se a gente for para a solução para um nome em si, a gente vai ter um par, ou seja, dois números ordenados, ou seja, dois números que estão em uma certa ordem. Isso não quer dizer que estão em ordem crescente ou decrescente, mas que eles têm alguma coisa a ver, tá bom? Para localizarmos uma casa no tabuleiro de xadrez, utilizamos o seu endereço, que é representado por um número e uma letra. Nesta ordem, veja. Aqui a gente tem, olha, cada número e cada letra. Então ali a gente tem a peça chamada rei, né? Ele está localizado na casa 4H, tá bom? Casa 4H. Então, dessa forma, fica fácil localizar uma peça ou saber para qual casa queremos movê-la. Quando buscamos identificar um ponto dentro de um plano, também precisamos de um endereço. Esse endereço é formado por um par de números que obedecem a certa ordem, por isso é chamado de par ordenado. Em matemática, um par ordenado XY é um par de objetos matemáticos cuja ordem de ocorrência desses objetos é significante. Consiste de dois elementos, digamos x e y, dos quais x é designado como primeiro elemento e y, obviamente, como segundo elemento. Vejam, a gente tem aqui esses pares ordenados. Quando a gente fala x e y, tá bom? Olha, eu tenho aqui, olha, um par ordenado ele é representado com parênteses, certo? E dentro dele dois números. O primeiro, como a gente tem essa ordem aqui, olha, x e y, o primeiro número será o valor de x e o segundo número será o valor de y. Certo? Aqui, se eu perguntar qual o valor de x nesse par ordenado, o valor de x é 2, o valor de x é 3, perdão, e o valor de y é 2. Qual o valor de x nesse par ordenado aqui? Um par ordenado ele está dentro do parêntese. O valor de x é 5 e o valor de y é menos 1.
Nesse aqui o valor de x é 0 e o valor de y é 8. Ou seja, o valor de x é sempre o primeiro número e o valor de y é sempre o segundo número, tá bom? Aqui tem alguns exemplos, mas a gente vai para o que interessa, porque senão essas letras aqui vai confundir vocês, tá bom? Olha aqui, digamos, temos assim, representamos um ponto no plano, localizando esse ponto através de seu endereço, para ordenado x, y. Os números que formam o coordenado são chamados de coordenadas cartesianas. Por que coordenadas cartesianas? Porque a gente usa, para achar esses números, um plano cartesiano. Plano cartesiano é essa cruzinha aqui que vocês fazem. Vocês vão aprender agora, certo? Como fazer com régua. Tem uns cadernos que já vem os quadradinhos para você identificar, que é mais fácil também. Aqui, olha. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares entre si. Quando a gente fala perpendiculares, ou seja, cada uma vai para um lado, olha, essas duas retas. Essa vai aqui, olha, na horizontal, e essa vai aqui na vertical, certo? A reta horizontal é o eixo das abscissas, ou seja, a gente não vai simplesmente chamar isso de reta. Essa reta aqui, olha, se chama eixo das abscissas, corresponde aos valores de x. E essa reta aqui, olha, chama-se eixo das ordenadas e corresponde aos valores de y, certo? Continuando aqui. A reta horizontal é o eixo das abscissas e a reta vertical é o eixo das ordenadas. O ponto onde os eixos se cruzam é chamado de ponto de origem. Olha. Esse pontinho aqui, onde elas se cruzam, elas só vão se cruzar aqui. É chamado ponto de origem. E esse ponto de origem vale 0, tá bom? Nessa reta horizontal aqui, olha, perceba que nesse pontinho aqui é como se eu tivesse o número 0, tá bom? 0, fui escrever, mas a caneta está falhando. Então, à direita dele eu vou ter os números positivos. No eixo das abscissas, que corresponde aos valores de x, eu tenho. À direita eu coloco os números positivos. 1, 2, 3, 4. Essa setinha aqui significa que é infinito, ou seja, eu não preciso colocar até 10, até 20, até 50, porque vai gastar espaço, mas quando eu boto essa setinha eu digo que é infinito, vai até 1 milhão se você quiser escrever. Aqui eu tenho 0, né, como aqui corresponde a 0, antes do 0 eu vou ter os números do que? Negativo, certo? Eu não vou começar aqui com menos 4, menos 3, não, eu começo do menos 1, olha. Aqui no meio sempre fica 1 e menos 1. Então, olha, aqui do 0 para a direita, 1, do 0 para a esquerda, menos 1, os positivos e os negativos. Essa é na reta horizontal, que se chama eixo das abscissas. Agora aqui na reta vertical, que se chama-se eixo das ordenadas, que é os valores de y, a gente tem, olha, acima, aqui também vale o 0. Acima do 0 a gente tem os números positivos. E abaixo do 0 a gente tem os números negativos. Da mesma forma, começa do 1 aqui e começa do menos 1 aqui, vai infinitamente, infinitamente. Certo? Entenderam? Pronto. Então é isso que está dizendo bem aqui embaixo, tá bom? Veja. Sendo A o par ordenado 2 e 3, localize o ponto no plano cartesiano determinado por essas coordenadas. Eu falei a vocês que o primeiro valor é o de x e o segundo é o de y. Então, quando eu quero achar um ponto aqui. Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto aqui elas vão se cruzarem. Então, se eu tenho aqui, olha, 2, então 2 corresponde a x. Então, aqui, olha, na linha do x, eu vou do 2. Se é 2 positivo, olha, então tá aqui, tá bom? E na linha do y eu tenho 3. Então, eu vou ter que fazer um encontro do ponto que vai do 2 do x, da linha do x, até o 3 da linha do y. Tá aqui, olha, a linha do y é essa. Então, eu vou subir com o 2 até o 3, olha. Então, é como se eu fosse, olha, fazendo uns pontinhos, 2 até o 3. E aqui, eles vão formar esse ponto. Certo? Então, aqui é onde eu vou achar esses pares ordenados. Tá certo? Entenderam? Vejam. Se eu tivesse aqui o par ordenado 3 e 4, eu ia, olha, você ia entender que o 3 era do x. Por que eu preciso saber qual é do x e qual é do y?
Porque se eu tivesse aqui ao contrário 3 e 2, eu ia fazer assim, ó, ia do 3 do x até o 2 do y, então ia ser aqui. Mas como eu tenho 2 e 3, eu vou do 2 do x até o 3 do y. E se eu tivesse o par ordenado 2 e menos 3, olha, então ia do 2 do x até o menos 3 do y. Aí você tem que saber, o menos 3 não está abaixo, olha, a linha do y é essa. O menos 3 está abaixo, então ia do 2 até o menos 3 e o ponto ia ficar aqui. Tá certo? Vejam só como é simples quando você entende. Aqui, olha, para você entender, né, os quadrantes. Quando eu digo quadrantes é porque, olha, se você fechar, forma um quadradinho, certo? À direita, em cima, eu tenho o primeiro quadrante, onde ficam os números positivos de x e de y. À esquerda, em cima, eu tenho o segundo quadrante, que fica os positivos de y e os negativos de x. Abaixo e à esquerda, eu tenho terceiro quadrante, que fica todos negativos também. E o quarto quadrante eu tenho o valor de os positivos de x e os negativos de y, tá bom? Então aqui tem um exemplo para a gente localizar alguns pontos, alguns pares ordenados, olha. Veja, aqui eu tenho, olha, veja esse par ordenado, mais 3 e mais 2, o par ordenado A. Vamos ver aqui um par ordenado. Pronto, o par ordenado C. O par ordenado é menos 1 e mais 3, certo? Então vamos lá calcular. O menos 1 do x, ele vai até o mais 3 do y. Então vamos lá. Menos 1 do x, olha. Onde é que está o menos 1 do x? Está aqui. Aí ele vai até o mais 3 do y. É positivo, então vai subir, olha. É esse ponto C aqui, certo? Olha, pessoal, esse exemplo aqui que eu fiz no quadro. Vejam. Eu tenho aqui um plano cartesiano e eu vou preencher ele, certo? Na linha do x, aqui eu tenho os números positivos. Então eu vou colocar os números que der. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui desse lado eu vou ter os números negativos do x. Então eu vou colocar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Agora no y. Acima eu vou ter os positivos. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abaixo os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Quando vocês forem fazer, vocês precisam de uma régua, certo? Isso precisa para vocês terem um bom plano cartesiano. Vamos calcular aqui o par ordenado. Olha. Par ordenado A, 2 e 1. 2 do x até 1 do y. Então eu vou partir do 2 do x, olha, aqui, e vou até o 1 do y. Então o ponto está, olha, aqui. Esse ponto é o que, olha? A, porque é o nome desse par ordenado, certo? Vamos para o par ordenado B. 3 e 2. Eu vou no 3 do x até os 2 do y. Olha, onde ele ficou, olha. Esse é o par ordenado B. E se eu quiser o par ordenado C? Vou botar aqui agora para vocês. É o menos 4 e menos 6. O menos 4 é do x. O menos 6 é do y. Então eu vou do menos 4 do x até o menos 6 do y. Então o menos 4 do x, olha, ele está aqui. Se o y é menos 6, significa que ele vai descer para cá, olha. Então, olha, do menos 4 eu vou descer até o menos 6. Eu faço esses pontinhos para não fazer aquela reta e ficar aquela coisa enganchada. Então esse aqui é o ponto C. Tá certo? Vejam só. Nesse gráfico eu coloquei todos esses pares ordenados. A, B e C. Tá bom? Fiquem atentos à atividade que eu vou passar para vocês. Pronto, pessoal. Olha, a atividade que eu tenho para vocês é essa na página 106. Apenas esse plano cartesiano aqui para você determinar esses pontos. Tá bom? Então, tenham uma boa atividade. Qualquer dúvida estaria aqui.